Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um programa Encontros ao Pôr do Sol. Desejo que o Senhor tenha abençoado a sua vida, a vida da sua família ao longo desta semana. Seguramente todos nós tivemos os nossos desafios, as nossas contrariedades, mas por isso damos graças a Deus por ter chegado mais um pôr do sol, mais um sábado, mais estas horas santas que Deus nos concede a nós, à nossa família, para podermos recuperar as nossas forças, não só físicas, mas particularmente as nossas forças espirituais. Seja bem-vindo. Se é a primeira vez que está connosco, bem-vindo também. Fique connosco. Nós temos este programa para ser um incentivo, uma motivação ao testemunho daquilo que Deus tem feito por nós ao longo da nossa vida. Que o Senhor vos abençoe e abençoe este programa também. Damos e continuamos a dar as boas-vindas a todos os pequeninos que estão connosco. Eu sei que já fazem deste programa também o vosso programa, sempre ansiosos pela nossa história infantil. Não estão esquecidos. Daqui a pouquinho teremos a vossa história. Que o Senhor possa abençoar-nos e que este programa possa ser, uma vez mais, um motivo de bênção e, com certeza, para a honra e louvor de Deus e também para a bênção das nossas famílias. Hoje nós temos o prazer, temos a alegria, temos o privilégio, pessoalmente eu o digo, de podermos ter connosco um casal muito querido, o Dr. Samuel Ribeiro e a nossa querida irmã Vitalina Ribeiro, tratada por Ina, a nossa Ina. Meus queridos, muito obrigada pela vossa presença, obrigada por terem aceito este convite de estarem connosco. Eu sei que há alguma coisa que preferiam estar nos bastidores, porque sempre têm trabalhado muito nos bastidores ao longo de todo o vosso ministério, ao longo de todos estes anos, mas eu agradeço pela vossa coragem, pela vossa disponibilidade para seguramente ser um testemunho, uma força, uma graça, uma bênção para todas as famílias que nos estão a escutar. Dr. Samuel, vou começar pelo Dr. Samuel. Se me puder falar, eu sei que é muito vasto e realmente tem uma história riquíssima desde os seus avós, portanto, nesta caminhada espiritual que tem sido o Adventismo, mas se me puder resumir e dar assim um vislumbre geral das suas heranças espirituais, por favor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o privilégio que este programa nos dá e que, em especial, a irmã pastora Milu nos dá. Ora é essa. De podermos partilhar com os nossos irmãos, através da internet, a nossa experiência espiritual, na qual nós só reconhecemos, da parte de Deus, bênçãos. Amém. Para nós têm sido sempre muitas bênçãos. Realmente eu nasci numa família privilegiada. O meu avô foi José Alexandre Ribeiro, foi um dos primeiros crentes evangélicos em Portugal. No século XIX, ele recebeu a mensagem do Evangelho através de uma família inglesa que veio instalar em Porto Alegre uma fábrica que ainda hoje existe, que é a fábrica Robinson. E dessa fábrica Robinson, eles trouxeram não só o desejo de melhorar a sua própria vida material e iniciar um trabalho específico naquela área, que era a área aproveitando os sobreiros de Portugal e as rolhas que eles faziam já no século XIX, como também transmitir o Evangelho. Eles eram presbiterianos. E o meu avô recebeu essa mensagem, que partilhou depois com a minha avó, Deodata, que tem um nome simpático. Muito original, é verdade, é verdade. E daí nasceram muitos filhos, que era o usual naquela época. Penso que, já nem sei bem contar, mas penso que eram uns 8 filhos, o mais novo dos quais era o meu pai. E o meu pai, Pedro, recebeu logo, juntamente com as suas irmãs e os seus irmãos, a mensagem do Evangelho, que ainda não era a mensagem que nós hoje pregamos também, mas que era uma mensagem que falava da graça salvadora de Jesus. E o meu avô tornou-se, penso que isso é histórico já, num pioneiro do trabalho da colportagem bíblica em Portugal, tendo passado por uma experiência difícil, que já foi muitas vezes falada, penso que não vale a pena falar muito nela. Se calhar só o meio de transporte que na altura se usava, não é? Ele tinha o seu macho, era o macho que ele usava e que transportava, enfim, o meu avô do norte ao sul do país, inclusivamente foi até à Ilha da Madeira, e já não foi de macho, mas foi de barco, não é? Onde foi também vender as suas Bíblias. E é curioso, só um pequeno pormenor, que 50 anos depois, o meu pai, quando era pastor e diretor da Missão da Madeira, foi encontrar alguém nas Serras da Madeira que se lembrava do homem pequenino, baixinho, como o meu pai era, e que tinha vendido as Bíblias e a partir dali
começou uma experiência espiritual também com essa família. É evidente que depois surgiu aquilo que foi o arranque do trabalho da Igreja Adventista em Porto Alegre, feito pelo pastor Paul Meyer, que ali foi fazer um esforço de evangelização e, muito simpaticamente, a Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, a que o meu pai e toda a família pertenciam, os irmãos e o pai e a mãe pertenciam, abriram as portas da Igreja Presbiteriana de Porto Alegre para que o pastor Paul Meyer pudesse ali fazer o seu primeiro esforço de evangelização e, salvo erro, no ano de 1921. Havia outras famílias que hoje também estão ligadas à Igreja Portuguesa, como seja a família da falecida e da esposa do pastor Fernando Raposo, do falecido pastor Manuel Lourinho e outras pessoas que ali receberam também a mensagem através desse trabalho. Depois houve ali um problema e a partir daí começou a haver realmente o nascer do que foi a vida da Igreja Adventista na família Ribeiro. Foi o problema de que começaram a descobrir que o pastor Paul Meyer pregava ao sábado. Isso tornou-se muito complicado. Deu como resultado que as pessoas começaram a ser rotuladas de perigosos sabatistas. E foi ainda em casa da família Ribeiro que depois se processou a continuação do trabalho que tinha sido iniciado ali. Depois, evidentemente, que as minhas tias, que eram mais velhas que o meu pai, aceitaram a mensagem, juntamente com outras pessoas. O meu pai, mais novo, acabou por aceitar posteriormente também a mensagem e foi desafiado, já numa altura em que era pastor da Igreja de Porto Alegre, o presidente que veio a ser o primeiro presidente português da Igreja Adventista em Portugal, o pastor António de Guias Gomes, que o desafiou para o ministério. Começaram um trabalho primeiro de colportagem, como se fazia do tempo. Ele com a minha tia foram pioneiros em vários locais de colportagem em Portugal. Ele partiu depois para Colonge, onde veio acabar de tirar a sua formação. O Dr. Samuel, que idade tinha quando o pai inicia, portanto, o Ministério Pastoral? Portanto, nós estamos a falar do pastor Pedro Brito Ribeiro. Se às vezes alguém ainda não descobriu, portanto, o nosso querido faleceu não há muito tempo, Dr. Samuel. No dia 13 de fevereiro de 2012. Exatamente, com a linda idade... 102 anos e 8 meses. 102 anos. Perfeitamente lúcido. E 8 meses, é verdade. Todos nós recordamos o mesmo pastor... na altura de morrer... Perfeitamente lúcido. Uau, que beleza. E o Dr. Samuel, que idade é que tinha, portanto, quando o pai começa no Ministério Pastoral? Recorda-se? Ou quando nasceu o pai já... Eu não podia recordar porque eu não tinha nascido. Pronto, então é isso. Portanto, quando nasceu... O meu pai iniciou o seu Ministério Pastoral, tinha 22 anos, vindo de Colonge. O primeiro ministério que ele fez foi mandar os livros para os colportores. E com 24 anos... ele foi nomeado secretário-tesoureiro da então Missão Portuguesa. Exato. É exatamente a mesma idade com que eu fui também consagrado ancião para ser pastor da Igreja de Cascais, que foi a única igreja que eu pastorei até hoje, com muita pena, mas fui realmente pastor da Igreja de Cascais durante 2 anos. E com a mesma idade que o meu pai iniciou como secretário-tesoureiro da Missão Portuguesa, depois passou a Conferência e depois a União. Eu fiz realmente essa experiência também de iniciar o meu ministério como ancião. Muito bem, muito 56 anos. Muito bem. Depois, entretanto, e agora passando um bocadinho à Ina, portanto, a herança que trazia da sua família não é de todo comparada, portanto, à herança que o Dr. Samuel tinha. Como era a sua vivência, portanto, espiritual? Eram crentes? Vou começar pelo princípio. Vou fazer como aos ingleses. Isso mesmo. Eu nasci há 77 anos e meio numa casa senhorial, não era um palacete, era uma casa pombalina, no Largo do Caldas. Isso é? Na Rua da Madalena, em Lisboa. Em Lisboa, sim. Rua da Madalena e Largo do Caldas. Nasci ali no 179 e eu costumo dizer que tenho tido muitos milagres na minha vida. E ainda há muito pouco tempo, falando pelo telefone com um pastor, que por acaso faz hoje 50 anos, meio século, ele disse-me assim: ponha os seus milagres, não são meus. São do Senhor. É verdade. Tá bem, mas que lhe aconteceram assim, põe os seus milagres num caderninho. Muito bem, irmã, muito bem. E eu vou contar o primeiro milagre da minha vida. Muito bem.
Eu estava para nascer, a minha mãe tinha à cabeceira o melhor obstetra de Lisboa, o Dr. Sherman de Macedo, e aquilo estava a correr um bocadinho mal. E o médico volta-se para o meu pai e diz, olha, eu não sei, acho que vai ter que escolher ou a mãe ou a filha, que eu ainda não tinha saído. Exato. Ou a mãe ou a filha. E o meu pai disse, eu prefiro a mãe, claro que tem que ser a mãe que se salva. Mas ele lá conseguiu, ainda pôs um espelhinho à frente da minha mãe, foi há 77 anos e meio, para ver se ela ainda respirava, e a minha mãe ainda respirava, e conseguiram fazer uma manobra, e eu lá saí cá para fora. E eram crentes, a família era crente? Muito católicos. E praticantes? A minha mãe era muito católica e praticante, era catequista da Igreja Católica, sempre me levou foi educada às no coisas. Muito a minha mãe teve a sua educação nas Doroteias, de Lisboa. Pois. A minha mãe vivia no Cercal, mas depois foi para o pé da minha madrinha, para essa casa, em Lisboa, no Largo do Caldas. E a minha mãe era muito crente e era uma jovem, foi a jovem que sempre acompanhou o Padre Cruz nos seus trabalhos missionários. Ele não estava sempre em Lisboa, andava pela província, mas quando vinha para Lisboa, era ali naquela casa onde eu nasci que ele se acolhia. Uma casa de gente fidalga, uma casa de gente rica. E a minha mãe passava a vida na charrete com ele. Eu lembro que a entrada da casa tinha os portões grandes, ainda lá estão. Que abria para entrar. E então abriam-se e estava lá a charrete num pátio, todo interior, não é? E depois é que se subia para a casa. E a minha mãe andava com ele, para trás e para diante. E por acaso o Padre Cruz foi lá fazer a benzedura do parto. E o meu pai, quando disse, aqui isto vai correr mal. Pois. Correu mal. Mas depois acabou por correr bem, graças ao Senhor. Esse foi o meu primeiro milagre, porque eu nasci, não se soube na altura, porque só quando fiz uma radiografia é que se viu, já grande, nasci com espinha bífida. E a espinha bífida pode dar muitos problemas. Pois. Pode dar paralisia, podia ter ficado numa cadeira de rodas toda a vida, ou então não segurar os esfíncteres, xixi e cocó sempre a sair. De maneira que foi o meu primeiro milagre. O Senhor tem sido sempre muito meu amigo e tem-me feito muitos milagres. Amém. Este foi um. Amém. E foi o primeiro. E Ana, diga-me uma coisa, porque estou intrigada. Portanto, visto que a sua herança era católica, apostólica, romana, praticante, quando é que conhece a mensagem adventista? Ok. Não atropelo, que senão eu depois não tenho tempo para dizer tudo. Entretanto, aquele prédio onde eu nasci era para ser para mim. Eu era a herdeira daquele prédio. Portanto, a única filha. Não era, porque não era. Era o casal. Era de umas pessoas titulares. A casa era das pessoas titulares. Eram nobres. Sim. Não tinham filhos. Ela não tinha irmãos. E essa casa, por eu ter nascido ali, ser-me-ia dada a mim, por herança. Mas vamos deixar em stand-by. Depois, entretanto, vamos ao meu pai. Que o meu pai é que me levou para a igreja. O meu pai, a minha avó paterna, morreu de parto, e o meu pai, por isso é que eu me chamo Vitalina, porque ela era Vitalina, e o meu pai ficou aos cuidados de uma tia, irmã da minha avó, que partilhava o seu tempo entre a aldeia, onde tinha muitas propriedades, muitas casas e muitas fazendas, e Lisboa. Então, o meu pai foi criado um bocadinho à rédea solta, como pode calcular, sem pais, e em Lisboa estudava na Voz do Operário, o que estudava na Voz do Operário, e tinha um grupo de amigos com quem fazia grandes malabarismos e grandes martices por essa Lisboa fora durante as noites. E numa das noites, uma das coisas que eles faziam, que eu queria dizer isto, que é muito interessante, o meu pai era menino do coro. Da igreja de São Vicente de Fora, ali para os lados da Graça, não é? Numa das colinas de Lisboa. E era menino do coro e ajudava à missa. E no cimo da igreja de São Vicente de Fora há um grande terraço. E então estes malandrecos deste grupo faziam ali fogueiras e assavam chouriços, galinhas, aquilo que eles conseguiam
pilhar. E então faziam ali grandes patuscadas. Numa dessas patuscadas, que acabou e foram depois veranear por Lisboa fora, o que é que aconteceu? Passou o grupo pela Igreja Adventista, pela Igreja de Lisboa. Eu nunca lhe chamo Central, porque Central, restaurante Central, pastelaria Central, para mim é sempre a Igreja de Lisboa. O grupo passou pela Igreja de Lisboa, olharam e tal, já não era assim muito cedo, viram que havia luz e que havia um homem a falar de alto lá dentro. Entraram e foram se sentar nas últimas cadeiras do salão. Estava um homem a pregar e estava o outro sentado no púlpito. O outro sentado no púlpito era o pastor Dias Gomes. António Dias Gomes. Que era o presidente. E o pastor Dias Gomes, eles começaram na brincadeira. Na altura eu penso que ele ainda era só o evangelista de Lisboa, porque foi precisamente no ano em que o pastor António Dias Gomes começou o seu ministério. Isto foi em 1928. O meu pai tinha 17. 22. Não. 17, o teu paizinho. Com 11 faz 28. Então isso seria. Exato. Ainda sei fazer qualquer conta. E então, o Dias Gomes veio cá para trás, para o pé deles, começou a conversar com eles, a distraí-los daquela marotice que eles queriam fazer, e foi de tal maneira simpático, objetivo, agradável, que o meu pai nunca mais deixou de ir à igreja. Muito bem. Ina, nós vamos continuar. Os outros foram mais 2. Muito bem. Mas esses nunca mais foram. Mas o meu pai não deixou. Muito bem. Nós vamos já continuar, porque nós temos lá em casa alguém muito ansioso, são sempre os pequeninos, porque está a chegar a hora deles de ouvirem a história. Então nós vamos agora ouvir a história para os mais pequenos e logo nós voltamos para ouvirmos então esta passagem do conhecimento, portanto, da mudança do pai no conhecimento da palavra de Deus e, portanto, para a Igreja Adventista. Então, para vós pequeninos, o vosso momento, a história infantil. Olá princesas, olá príncipes! Hoje vou contar-vos mais uma história. Uma história que se passou no tempo de Jesus, quando Jesus estava aqui nesta terra. Jesus tinha ido ao templo e estava sentado em frente à zona onde se dava as ofertas. Sabem? Nas nossas igrejas são os diáconos que passam a recolher as ofertas, mas no tempo de Jesus não era assim. Havia um sítio especial e as pessoas iam lá dar oferta. Então Jesus observou e viu que algumas pessoas ricas, muito bem vestidas, traziam muitas ofertas e deixavam cair. Faziam mesmo muito barulho para que toda a gente à volta pudesse perceber como elas eram generosas e davam grandes ofertas. Isto aconteceu várias vezes. Vinha mais um rico e dava as suas ofertas para que todos pudessem ver como eram generosos. Entretanto, apareceu uma senhora, já idosa, viúva, não tinha marido, e também trouxe a sua oferta. Mas desta vez, uma oferta muito pequenina. Mas sabem, apesar de pequenina, era tudo o que aquela senhora tinha. Ela ia envergonhada, bastante encolhida, para que ninguém pudesse perceber que ela ia dar a sua oferta. Era tão pouco. E ela deu. E sabem, Jesus gostou muito da atitude daquela idosa. Sabem, ela estava a dar tudo o que tinha. Era pouco, é verdade, mas era tudo o que ela tinha. Não tinha sobrado nada para ela. E sabem, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes, eu até vou ler na Bíblia para que não percamos nadinha. Está em Marcos, no capítulo 12 e no versículo 43. Diz assim, as palavras de Jesus. Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha para o seu sustento. Repararam nas palavras de Jesus? Esta viúva deu tudo aquilo que tinha para a igreja, porque ela sabia como era importante. E esta história também é muito importante para nós. Esta oferta tornou-se muito valiosa, porque é um exemplo para nós hoje. Quando levamos a nossa oferta para a igreja, também vamos com o coração feliz? Também ficamos felizes por contribuir com aquilo que Deus nos tem dado? Jesus fica muito feliz quando levamos a nossa oferta. Jesus fica feliz porque decidimos partilhar aquilo que Ele nos deu. Vamos aprender com esta viúva, meninos e graúdos. Vamos aprender como esta viúva. Vamos aprender a dar
tudo aquilo que temos para Jesus. Vamos fazer dele o primeiro na nossa vida e vamos dar sempre o nosso melhor. Um beijinho e até à próxima história. Agradecemos a Deus pelas histórias bonitas que nós encontramos na Sagrada Escritura e obrigada também à Anice, que tem estado sempre connosco a contar-nos estas lindas histórias para todos nós, não só para os mais pequeninos, mas para todos nós também, com certeza. Continuamos a nossa conversa, isto estávamos em off e estávamos a dizer, realmente há tantos detalhes e tantas coisas para dizer que o nosso tempo é muito pouco. E eu queria pedir-lhe, percebemos a herança que trouxe de casa dos seus pais, o momento em que o seu pai pela primeira vez tem o contacto com a Igreja Adventista, e agora eu gostava muito que pudesse precisar o momento quando conhece o Dr. Samuel Ribeiro, um ou outro detalhe que realmente a marcou no início da vossa caminhada juntos. Por favor. Eu vou-lhe contar o que aconteceu para eu ser levada à igreja. O meu pai, como já disse, não disse na gravação, mas disse-lhe assim, o meu pai era um homem muito honesto e deixou a minha educação religiosa entregue à minha mãe. Mas no dia, e nunca disse nada, nem a uma nem a outra, e no dia em que eu fiz 14 anos, estávamos à mesa a jantar e ele diz assim, agora que a Ina já tem 14 anos, tem idade para pensar por si, eu vou levá-la à Igreja Adventista comigo. Ela é que vai escolher o seu caminho religioso. E a mãe aceitou bem essa proposta? Muito bem, mas com muita dificuldade. Pois acredito. Sofreu muito. Acredito. Isto tinha eu 14 anos e fiz numa quinta e no sábado já fui à igreja. E o que é que e para estar aqui hoje, alguma coisa a conquistou e a cativou? Sim, eu converti-me. Ok. Converte-nos, Senhor, a ti e nós nos converteremos, como verdade. diz Lamentações de Jeremias no fim. E então comecei a ir, comecei a gostar, via que ali eu podia estudar e escolher aquilo que eu achava que era bem, do outro lado não. A missa naquela altura ainda era tudo em latim, não se falava nada em português, portanto era completamente diferente. Só que a minha mãe começou a sofrer muito e eu mesmo que quisesse batizar-me, avançar e não sei o que, eu tinha muita dificuldade por ver o sofrimento dela, ela inclusivamente ia desabafar as suas mágoas com o padre da Encarnação, que era da igreja dela, e o padre uma vez abriu-lhe a gaveta dele, da secretária dele, e tirou um hinário adventista. E disse-lhe, tranquilize-se, eu gosto muito dos hinos adventistas e toco-os ali no órgão. E ficou mais sereninha. A minha mãe ficou mais, mas sofreu muito. Claro, os olhos... Como é que tu te portavas nessa altura? E depois também perguntou à minha mãe, mas diga-me uma coisa, ela agora, a porta dela ainda é uma criança, porta-se melhor agora ou portava-se melhor antigamente? Não, porta-se muito melhor agora, já não é desobediente. Exato. Daí a luta dela e não perceber o que se estava a passar. Depois, o que é que aconteceu assim? No sentido de o vosso encontro. O Samuel era muito visível. Então, Samuel era muito visível na igreja, era pequenino, mas era muito visível. Por causa do Porquê? Porque andava sempre desde cedo estar tão envolvido na igreja, não era? Andava sempre para trás e para diante, eu tinha 14, ele tinha 16, já passava a lição da escola sabatina, ou em conjunto, ou em classes. E a minha classe desde os 14 anos, a classe da escola sabatina de adultos que eu passava desde os 14 anos. Logo de adultos, doutor Samuel. Pois, logo de adultos. De maneira que ele era muito visível e eu... E tinha o quarteto. Mas ele tinha namorada. Pois aí é que estava o era um detalhe importante, era um detalhe importante. De maneira que, olha, o tempo foi-se passando, e eu sabia que ele ia falar àquelas horas na rádio, como tinha exato. Dito, aliás, um dos ministérios que o Dr. Samuel Ribeiro teve, já agora fazemos aqui, se não se importa, para falar, já que está a abordar este assunto, da questão da rádio, Dr. Samuel, eu creio que foi algo de extraordinário também na sua vida ministerial, permita-me dizer assim. Eu não considero uma vida ministerial. Eu considero, porque todo o trabalho para o senhor é um trabalho ministerial. É um trabalho ministerial, é verdade. Eu tive o privilégio de iniciar os sketches na rádio, que eram da assinatura do pastor Ernesto Ferreira, e que foram os primeiros sketches seguidos que foram feitos na Rádio Graça. Tinha eu 17 anos, e como ele achava que eu tinha talvez mais capacidade, não sei se era verdade,
de falar no microfone. Sempre gostei muito de falar no microfone. E ele pedia-me para eu os fazer lá e era isso que eu fazia. E começou com 14 anos. Não, portanto, com 17. 17, a fazer a locução. Já tinha aos 17 muito anos bem. que eu passava. E então a Ina ouvia os programas? Eu gostava muito da voz dele. Exato. Também. E ficava a ouvi-lo muito sossegadinho. Às vezes até acendia o rádio sem ninguém dar por isso para não me descobrirem. Porque antigamente o amor entre os jovens não era como é agora, não é? Era tudo muito recatado e muito sossegadinho. É verdade. Pronto, depois o tempo foi-se passando, eu fui sempre indo à igreja, a minha mãe é sempre muito tristonha, mas aceitando, nunca fazendo barulho, nem levantando problemas. Só o sofrimento dela. E eu acabei por... Não, vou dizer antes uma coisa. Depois os meus sogros foram inaugurar a igreja de Alvalade e a minha sogra... Em 1955. E a minha sogra abordou-me e diz assim, não quer ir connosco para a igreja de Alvalade? Podia ajudar-nos e também podia aprender mais, ia lidar com as crianças e não sei o que mais. Eles tinham lá em casa a Isabelinha Chaves, filha do pastor Chaves, que estava a missionar em Angola com a mulher. Que era secretária da União. E ela era secretária da União. Era muito querida a Isabelinha. E foi ela que foi a minha primeira professora da Escola Sabatina das Crianças. E então eu fui, fomos para Alvalade e depois o tempo foi passando e tal. Havia os ensaios do coro à tarde, que a minha sogra ensaiava. Lá nos fomos começando a entrosar. Começámos a conhecer. Muito bem. E o Samuel começou-me a acompanhar à paragem do autocarro, quando tudo aquilo acabava. Eu ia para casa até que me pediu namoro. Muito bem. Enfim. E como dizíamos, portanto... Ela começou a gostar primeiro de mim do que eu dela. Ok, pronto, mas isso... Mas ele tem compensado. Graças a Deus, graças a Deus. Portanto, já lá vão, Dr. Samuel, de namoro foram, já lá vão 60 anos. 60 anos e casados 80. 58. Na graça de Deus. Eu creio que cada vez mais hoje em dia, e sabendo nós as aflições que cada vez mais as famílias vão passando. Mas há uma razão, é um milagre e é uma graça de Deus. Que eu quero assumir, diga, faz favor. Eu quero assumir aqui, publicamente, já o tenho feito na minha congregação e eu acho que é extremamente importante. É quando nos casamos, e nós casámos cedo, não sei se podemos atirar já para aí. Força, com certeza. Mas eu queria falar um bocadinho ainda E já lá vamos, não tem problema nenhum. Sim, senhora, já lá vamos. Atirar já para aí. Nós casámos cedo por uma razão. Eu estive muito doente aos 18 anos porque tive uma hepatite grave, daquelas contagiosas. Tive 3 meses na cama e perdi o segundo ano de medicina. Eu estava já no segundo ano de medicina e perdi-o. E naquela altura as coisas eram muito duras. Quem perdia o ano, daí a 2 anos ia para a tropa. Exato. E aconteceu. E aconteceu que quando nós casámos cedo. Tinha eu 21 anos, ia fazer 22 daí a pouco, ela tinha 19. Por 2 razões. Primeiro, porque eu ia para a tropa e seria mais fácil, os nossos pais entenderam, 2 filhos únicos, seria mais fácil eles apoiarmos um pouco. Eu já ia começar a ganhar qualquer coisa quando fosse para a tropa, porque ia para o oficial já, em Mafra. E por 2 razões que era importante para nós casarmos naquela altura, para eu ter melhor guarda do sábado, mais facilmente. Exato. A guarda do sábado. Porque ficava desarranchado, exatamente. E por outra razão que nós achávamos os 2 importantes naquela altura, que nós assumimos aqui com toda a frontalidade. Éramos os 2 virgens. Nessa altura era fácil. Agora é mais complicado. Mas naquela altura assumimos isso como uma... E consideramos que o facto... Não quer dizer que isso seja condição sine qua non. Compreendo. Mas é mais uma chega para que o casamento seja perdurável. É mais um contributo. Nós nunca conhecemos outro homem ou outra mulher. E isso foi extremamente importante. Muito bem. Dr. Samuel, nestes minutinhos que ainda falta, eu gostaria então que pudéssemos vir um pouquinho atrás e poder falar exatamente dessa sua experiência de filho de pastor. Se faz favor. Desde sempre, a religião entrou para mim como o sol e como a respiração. Os meus pais eram pessoas extremamente fiéis naquilo que pregavam e naquilo que viviam. E para eles, o pôr do sol de sexta-feira era qualquer coisa de sagrado. E lutávamos numa altura em que ainda não havia os esquentadores que há hoje, para que o banho semanal, que era aquilo que se fazia naquela altura, fazíamos a nossa higiene todos os dias, mas o banho semanal terminasse rapidamente para que à hora sagrada
nós estivéssemos a fazer o nosso culto pôr do sol. Toda esta realidade me marcou. E quando chegou aos 10 anos, o meu pai estava na Madeira, o meu pai era um evangelista extraordinário. Eu tenho que fazer esse reparo à vida dele. E para ele só estava bem quando estava apesar de ter sido 20 anos secretário-tesoureiro da União, nos vários períodos em que foi. Mas gostava de estar no campo. Ele estava no campo sempre a fazer evangelização. E na Madeira ele fazia evangelização de 3 em 3 meses. Acabava o esforço de evangelização, continuava outro. E quem era o menino que andava a distribuir os folhetos para a evangelização era eu. Ia para um sítio que se chama o Campo da Barca, levava uma grande resma e começava a distribuir os folhetos. Quando cheguei aos 10 anos, na sequência de um esforço de evangelização, o meu pai fez um apelo de sábado para o batismo. E esse apelo de sábado, várias pessoas se levantaram, alguns que eram fruto do esforço de evangelização, outros eram jovens mais velhos, e eu estava sentado quietinho no banco, tinha 10 anos, e ele começou a olhar para mim, até que me diz assim: não há aqui ninguém da minha carne que queira entregar o seu coração a Jesus? E eu levantei muito a medo, e ele ficou todo contente, mas eu estava aflitíssimo. Mas estava aflito porquê, Dr. Samuel? Porque a pressão sobre um filho de pastor é uma pressão extraordinária. Vai ver isso com o seu Timóteo e com o seu Levi, que eu amo muito. Esses 2 meninos também. Amém. O que é facto é que eu batizei-me. Depois o meu pai veio para Lisboa, eu tinha os meus 13, 14 anos. Continuava a ser um elemento, como a Ina disse, um elemento muito visível na igreja. Mas fazia isso sentindo vontade de o fazer ou só porque tinha que fazer? Olha, aí é que eu não sei, mas se calhar era porque tinha que fazer. Ok. Não, eu acho que tu gostavas de fazer. Eu gostava de fazer. Fazia com muito gosto. Mas como aqueles que nascem na igreja nem sempre nascem, só se convertem depois. Pois. E eu aos 10 anos não estava convertido. Assumo isto. Era muito novo. E começou a haver os problemas da adolescência. Até que eu esbarrei. A minha leitura predileta, eu era um rapaz muito solitário. E a minha leitura predileta é uma coisa que os jovens hoje nem sabem o que é. Sabem o que era? Eram os livros de Platão. E o Fédon, eu lembro que ia aos 15 anos para a casa das minhas tias no Alentejo, isolava-me lá nas montanhas à volta de Porto Alegre a ler o Fédon. Como sabe, o Fédon é um livro terrível, que fala na imortalidade da alma. E aquilo começou a bater na minha cabeça. Até que eu esbarrei, e encurtando razões, esbarrei na filosofia com um professor que era extraordinário, que era o Dr. José Marinho, que era um dos considerados, veja na internet quem foi José Marinho, que era um homem considerado um dos grandes filósofos portugueses, que era discípulo de Leonardo de Coimbra, salvo este era o nome do filósofo que ele era discípulo, e que olhava para mim como o seu sucessor. E começou a lutar comigo em termos da existência de Deus. A ontologia tornou-se, digamos, o aspecto mais sensível das nossas discussões. Isso e eu fui buscar ao meu conhecimento que eu tinha da religião e eu comecei a ver que ele não tinha razão. E aí eu nasci para Cristo. E converti-me verdadeiramente. E a partir daí a minha luta tornou-se uma luta já por Deus e por muitos erros que eu tenha feito na minha vida eu nunca mais a deixei. E há um aspecto que eu quero salientar, não sei se posso contar nesta parte da entrevista, que foi que há 2 momentos na minha vida que me marcaram, foi esse e foi depois aquilo que eu tive que lutar para entrar na Faculdade de Medicina. Não conhece a história? Não conheço e já lá vamos, Dr. Samuel, porque a nossa terceira parte vai ser esse aspecto da sua vida, se não se importa. Nós hoje agora vamos passar neste momento ao nosso hino, portanto, o habitual momento de louvor que nós temos em todos os programas. Um dos hinos preferidos da família Ribeiro, há muitos com certeza, mas para este programa escolheram o 428, portanto, Glória Perene. Então vamos todos cantar e permitir que a ação de graças e de louvor possa ser uma honra para Deus e também uma bênção para nós. Vamos cantar juntos. Quando meu tempo de lutas passar, quando meu mestre vier me buscar, grato perante ele então me prostrar, glória
para mim. Sim, há de ser glória para mim, glória para mim, glória para mim. Quando puder o seu rosto mirar, há de ser grande glória para mim. Quando por graça do seu grande amor eu alcançar o infinito favor de ir para perto do meu Salvador, glória perene será para mim. Sim, há de ser glória para mim, glória para mim, glória para mim. Quando puder o seu rosto mirar, há de ser grande glória para mim. Muitos amigos ali hei de achar, paz, alegria, prazer, bem-estar. Mas quando meu Salvador me saudar, glória perene será para mim. Sim, há de ser glória para mim, glória para mim, glória para mim. Quando puder o seu rosto mirar, há de ser grande glória para mim. Louvado seja Deus por este privilégio de podermos louvar o nome do Senhor através de hinos tão maravilhosos como este. Nós continuamos a nossa conversa, angustiados porque o tempo passa e há tanta coisa para dizer, mas, Dr. Samuel, ficamos, portanto, no detalhe a quando da sua entrada para a medicina. Se puder, portanto, sintetizar esse momento dessa história que viveu. Vou tentar fazê-lo rapidamente e sintetizando. No tempo em que eu precisava de entrar em medicina, havia o exame de entrada em medicina que era sempre realizado ao sábado. Exato. E eu fiz o pedido ao Ministério da Educação, de então, para que me dessem outro dia. E a resposta foi negativa. E eu, com os meus 17 anos, mas então já tendo passado pela experiência da conversão, Exato. e eu estava muito, muito aceso na minha decisão, disse não, eu vou perder a maior alegria da minha vida, que é ser médico, mas eu não vou fazer exame ao sábado, vou fazer uma tentativa. E resolvi escrever uma carta manuscrita ao presidente do Conselho de então, o Dr. Oliveira Salazar. Escrevi a carta, metia no correio, no marco do correio perto da minha casa, e 15 dias depois recebo um telefonema no sentido de me comparecer no Palácio de São Bento para falar diretamente com o professor Salazar. Fui cheio de medo. Pois. Cheguei lá, mandaram-me entrar para uma sala enorme, muito faustosa, e fiquei ali meia hora à espera, até que veio um senhor, que eu vi que não era o Dr. Salazar, e que se apresentou. Eu sou o Dr. Solário Alegro, secretário particular do Dr. Salazar, que tem imensa pena de não vir falar consigo, mas está muito ocupado com um ilustre visitante e não pode deixar a audiência em que está, mas me pediu para vir saber as suas razões. E durante cerca de meia hora tentou dissuadir-me, dizendo: você mais tarde vai ser médico, não pode faltar ao sábado, tem tudo isso, até que eu disse que não, e vim para casa. Vá para casa, a resposta irá depois. Poucos dias depois, veio um ofício da presidência do Conselho de Ministros que me dizia isto: comparecer no dia tal, às tantas horas, numa... repartição. Na faculdade? Não, na faculdade. Na faculdade, por acaso era o Hospital de Santa Maria, era mesmo já ali, no Hospital de Santa Maria, que estava ainda a iniciar, porque fui o primeiro dos primeiros alunos que começou em Santa Maria. Mas estavam já ali e foi lá que eu fui fazer o exame. E vai comparecer numa época especial de exames para alunos militares. Ora, eu não era militar, tinha 17 anos. Lá compareci no dia próprio, com dois professores muito carrancudos e mal dispostos, que olharam para mim: você é que é o militar? Não, eu não sou militar, mas aconteceu isto assim, e dei o meu testemunho.
naquela altura. Espantosamente, eu era o único aluno. A época foi feita especialmente para mim. E com isto, o Presidente do Conselho de Ministros, isto é um marco da liberdade religiosa em Portugal. É verdade. Porque o Presidente do Conselho de Ministros desautorizou Exatamente. o Ministro da Educação e eu, deu-lhe a oportunidade de fazer. Felizmente, lá entrei em Medicina com a vontade de ser missionário. De ser missionário. Porque eu queria ser médico missionário. Já lá vamos, Dr. Samuel, dar a palavra agora à Ina para tentar resumir, portanto, a herança do seu pai e, portanto, a própria vida dele. Eu queria dizer que o meu pai era uma pessoa, já disse, uma pessoa extraordinária e o Samuel também. E começámos a namorar e naquela altura os namoros faziam-se à janela. Exato. Mas o Samuel entrou logo para a porta, foi lá para dentro e nunca mais saiu, não é? Correu tudo muito bem, a minha mãe gostava imenso dele e pelo exemplo dele, pela sua maneira de ser e de estar, toda a família o acarinhou e a minha mãe começou a seguir o caminho da verdade. Amém. Batizou-se em 58, quando o Pedro nasceu. Pedro nasceu e ela batizou-se. Diz que não queria que o neto a conhecesse sem ser adventista. E eu batizei-me em 56. Aliás, Ina, lendo várias das notícias que nós podemos encontrar neste livro do pastor Ernesto Ferreira, portanto, que conta a história da nossa igreja, a Ina também esteve muito presente também no ministério, permitam-me dizer assim, do Dr. Samuel, acompanhando, e eu li aqui também na rádio, fez também alguma locução, a correspondência, a Ina respondia a todos aqueles sempre a bengala um do outro. Não é? Sempre juntos. Andámos sempre juntos, ela sempre a foi trabalhar os dois. ajudante em tudo. É verdade. De forma sempre, mesmo quando eu fui periódico durante algum tempo obreiro e secretário departamental, ela foi a minha secretária, pro bono, e que me ajudou sempre, foi o meu alter ego. Sem ela eu não teria conseguido nem só o ministério, que foi curto, como obreiro assalariado, foi curto, por razões várias, mas pronto, não interessa, mas foi. Durante todo o meu ministério como pediatra, ela foi sempre a minha ajudante indispensável. Eu costumo dizer, ela costuma dizer assim, a tua profissão foi bonita, porque eu hoje já estou reformado, a tua profissão foi bonita. Não, a nossa profissão, eu costumo dizer sempre, 51% para mim, 49% para ti. Que bom, que bom. Doutor Samuel, se nós pudéssemos dizer, sabe quantas crianças passaram pelas suas mãos? Umas 500 mil. Uau! Quantos anos foi? Cerca de 50 anos. Muitas vidas, e seguramente muitos estão a escutar-nos agora, já adultos, portanto já pais, já foram com os seus filhos. Um cálculo. É verdade. De um ministério que o Senhor lhe concedeu, é verdade, de uma ou de outra forma, mas que seguramente foi uma bênção para muitas famílias. Amém. E eu posso falar por mim, Dr. Samuel e Ina, muito obrigada por todo o vosso ministério. Mas sempre graças a Deus, só pela sua grande bondade e misericórdia. Na graça de Deus. Sempre nos livrou de muitas tentações, de muitas provas, de muitas lutas, de muitas dificuldades, dizendo uma coisa que eu quero dizer agora aqui. Durante não muito tempo eu tive algum trabalho, daquele trabalho que se ganha ao fim do mês. Mas a maior parte do meu trabalho, cerca de 90% do meu trabalho, foi sempre um trabalho da fé. Eu dou graças ao Senhor porque é só o trabalho da fé. Nós nem fazíamos marcações com antecedência. Era o dia, que era para termos vaga para as crianças que adoeciam. Exato. E às 8 da manhã eu começava a fazer as marcações com a agenda em branco. À noite já tinha ultrapassado para outra página e mais. Foi sempre uma bênção. Foi também um milagre. Sem dúvida, sem dúvida. E seguramente uma bênção para muitas famílias e tantas que nem podemos contar. Deus vos abençoe igualmente com queridos filhos, agora queridos netos. Vós tivestes, portanto, 3 filhos, 2 meninas e um rapaz. Somos muito orgulhosos dos nossos filhos e eu que os pari é que ainda tenho mais orgulho, não é? Porque eu é que sofri. Eu é que sofri. É verdade. O Pedro é um como é que se diz? Um funcionário superior da União Europeia. Da União Europeia. A Maria Helena gosta muito das comidas. Gosta muito da alimentação. Muito bem. Ela sabe muito daquilo que se há de fazer e que não se há. E às vezes as pessoas estão a pensar que estão a seguir um regime muito bom e não estão nada.
E a Maria Cristina é anciã da Igreja de Lisboa, portanto temos muito orgulho neles e que o Senhor os ajude e os continue a guiar. Os 5 netos são 5 médicos, ou já médicos, 5 netos, 5 médicos. Estão todos em medicina. Deve ter sido algum vírus, um já está, um já está, o outro está a acabar. Este ano. Os dela, um já é, o outro está a acabar. Ainda há pouco, quando nós dizíamos que vós, de parte a parte, portanto, sois filhos únicos, e eu acho que o Senhor compensou tudo isso depois na família que o Senhor permitiu. Sim, temos que vós uma família pudesseis ter. grande. Todos os sábados recebíamos, agora já não tenho forças para tanto, mas eu queria só dizer isto, não foi um vírus. Eu estava a brincar, eu estava a brincar também. Não foi um vírus, sim, foi que dávamos o almoço, ficávamos a conversar e os miúdos desapareciam. Onde é que eles iam? Lá para baixo, para o consultório. Então gastavam as receitas ao avô, passavam receitas, eu sei lá, punham os estetoscópios, fiziam. As brincadeiras infantis que marcam. Eu acho que dali que saiu o tal vírus que a Bíblia fala para serem todos médicos. Doutor Samuel e Ina, a vossa vida foi ao longo de muitos anos muito diversificada no Ministério para Jesus e para a Igreja. Nós não temos tempo de abordar todos os aspectos, mas eu realço assim de forma muito generalizada, desde a questão de há muitos anos o Dr. Samuel fazer o seu contributo para a Saúde e Lar, portanto, todos os artigos que ao longo de tantos anos tem escrito. Desde 61. Eu queria só dizer uma coisa da Saúde e Lar. Ina, faz favor, Ina. É que eu, de pequenina, quando saiu o primeiro número da Saúde e Lar, eu tinha 6 anos. E o meu pai assinou logo. Pois. Eu já tinha dito que o meu pai comprava os livros todos. Nem imaginava que ia ter o marido. É verdade. E lembro-me perfeitamente, sempre me lembrei toda a vida da primeira capa da primeira Saúde e Lar, que era um homem a espirrar. É isso, exatamente. E eu sei que vai haver muita gente a ouvir-nos, sobretudo os nossos membros, e eu queria fazer aqui um apelo aos nossos membros, é que se lembrassem da Saúde e Lar, porque a Saúde e Lar está muito mal, está muito pobrezinha e precisa das assinaturas dos membros. É uma herança, é uma herança desta igreja, dizer. É verdade. É um amor que nós temos no coração, os dois, pela Saúde e Lar. Falar de uma Saúde e Lar, relembrar também, Dr. Samuel, um primeiro plano de 5 dias para deixar de fumar. É verdade, em 1967, e que foi realmente uma experiência muito enriquecedora. Esteve na vanguarda. Estive na vanguarda. Como tínhamos estado já um pouco na vanguarda, tinha havido realmente aquele trabalho com o pastor Ferreira na Rádio Graça, mas realmente o primeiro trabalho seguido da rádio que houve em Portugal foi, na verdade, a Voz do Amor. Fizemos os dois e que era também patrocinado pela Saúde e Lar durante 2 anos. E foi interrompido por uma razão muito simples, é que fomos chamados para a guerra. Tivemos que ir para a guerra e isso teve que parar. Foi uma bênção que o Senhor me deu, realmente, de iniciar esse trabalho, que hoje tem tantas pessoas que aí vão continuando, noutros aspectos da obra médica em Portugal, mas que eu me sinto muito feliz por ter sido, graças a Deus, talvez o pioneiro. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor Samuel, para terminar, e antes de fazermos a última oração, que eu iria pedir à Ina para poder orar connosco, sendo este um programa de famílias e tendo vós toda esta experiência ao longo destes anos de uma família adventista, já por herança, pela graça de Deus, entretanto conhecendo a mensagem e também pela graça do Senhor, vendo também nos vossos filhos, nos vossos netos, tendo consciência também daquilo que está a ser a nossa igreja e os desafios que estão a chegar às famílias que são a gênese, a célula básica das nossas igrejas, eu gostaria que pudesse deixar uma mensagem para as famílias, Dr. Samuel. Aquilo que eu quero dizer às famílias é que não há nada mais importante do que viver na família aquilo que nós assumimos ser na igreja. Um primeiro aspecto. E um segundo aspecto, fazer do culto familiar o momento decisivo para que as nossas vidas familiares correspondam ao nosso ideal cristão. Sempre o procuramos fazer. E temos uma coisa que desejo partilhar convosco. Muitas vezes as pessoas esquecem-se dos anos das outras pessoas. Os casais devem ler todas as manhãs a sua meditação matinal antes de partirem para o trabalho. E nós temos uma experiência já de muitos anos. É que em cada página dos anos dos nossos familiares, das pessoas amigas, dos pastores da nossa igreja, nós pomos essa indicação, esse lembrete na folha do dia. É uma forma de fazermos 2 coisas. Primeiro, no dia-a-dia das nossas vidas, não nos esquecemos de Deus. Amém. E, em segundo lugar, não nos esquecemos no dia-a-dia das pessoas pelas quais temos que orar. É verdade.
E essa experiência tem marcado a nossa vida e tem sido extraordinariamente enriquecedora. Eu digo-vos, meus queridos irmãos que me estão ouvindo, que não há nada mais importante na vida espiritual de um crente do que a sua vida familiar com Jesus. Amém. O primeiro culto familiar que tivemos foi no dia em que nos casamos. O Eduardo Graça foi-nos levar no seu Volkswagen à nossa casa de Mafra. Eles saíram, foram-se embora, nós ficámos, sentámos-nos ao piano, cantámos e iniciaram e fizemos a nossa oração. Uma vida até hoje. Não fizemos mais nada em casa, sim. senão o que Foi a primeira coisa que fizemos foi ajoelhar-nos no banco do piano para dar graças ao Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, vamos orar. Obrigada pela vossa presença. Ina, se puder orar connosco, por favor. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai Celestial, como te agradecemos, Pai, por podermos ter estado aqui com a nossa irmã Milu e com estes amigos técnicos e podermos deixar gravado, Senhor, algumas das facetas da nossa vida em que tu tanto nos tens abençoado. Amém. Te agradecemos, Pai, por tantas bênçãos. Conta as bênçãos, como diz o hino. Amém. Nós queremos contar as bênçãos, mas são tantas, Senhor, que pelos 10 dedos das mãos nós não conseguimos contá-las. Precisávamos de mais 10 dedos de mãos. Que tu nos possas continuar a ajudar, a dar o testemunho, Senhor, para que outros também te queiram amar, fazer a tua vontade, proclamar a tua verdade e um dia estarmos todos com os nossos queridos, com aqueles que amamos, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, na pátria eterna. Amém. Peço-te a tua bênção para este trabalho. Amém. E para a irmã Milu, que tu a possas ajudar na sua vida que deve ser bem difícil, com 2 crianças, e que, Senhor, todos um dia possamos estar contigo, descansando eternamente. Amém. É o que te peço humildemente, com o perdão das minhas faltas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada por ter estado connosco, que o Senhor o abençoe. Um sábado muito feliz e até de hoje a 15 dias.